Olá, segundo ano! Vamos hoje fazer uma revisão bem caprichada de tudo aquilo que nós já vimos. Então, nós aprendemos ao longo dessas últimas aulas muita coisa importante. Nós trabalhamos uma operação matemática chamada multiplicação, cujo sinal é esse x. Então, nós falamos dela e chamamos de multiplicação, tá? Então, a multiplicação, o sinal que nós usamos para representá-la é um x. Agora, vamos lá. Qual é a outra operação matemática que nós estamos trabalhando ao longo dessas últimas aulas? Nós estamos trabalhando uma operação da matemática chamada divisão. O que é importante a gente saber da divisão? Que a divisão, ela é representada por um sinal ou por um símbolo que é um traço e duas bolinhas, uma igual à outra em cima aqui, em cima e outra embaixo, tá? Então, esse é o símbolo da divisão. Por que a professora está colocando tudo isso de novo? Porque agora, toda vez que a gente precisar, a gente já tem exemplos nas aulas anteriores, nós já temos exemplos de contas que a gente usou para fazer a multiplicação e contas que nós usamos para fazer a divisão. E a pergunta que fica é: o que é multiplicar e o que é dividir, tá? Então, quando a gente fala em multiplicar, a gente fala em repetir, a gente fala em vezes a mesma quantidade. E aqui na divisão, a gente não fala em repetir, a gente fala repartir. Dividir é repartir. Então, multiplicar é repetir e dividir é repartir. São palavras parecidas, mas o significado é totalmente diferente, tá? Então, a multiplicação, ela serve para a gente repetir quantidades iguais. E a divisão serve para nós repartirmos quantidades iguais, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal, que é bem importante, nós vamos recordar algumas coisas que nós já aprendemos. Olha só, nós vamos recordar que a multiplicação, ela tem algumas contas muito parecidas com a divisão. Quais são? Quando nós falamos em dobro, nós estamos multiplicando por 2. Quando falamos em triplo, nós estamos multiplicando por 3. E quando nós falamos metade, nós estamos dividindo uma quantidade por 2. Quando nós falamos terça parte, nós estamos dividindo alguma quantidade por 3 e tomando uma delas para nós. Quando nós falamos em quarta parte, nós estamos dividindo uma quantidade em 4 partes e tomamos uma dessas partes para nós. Então, nós vamos retomar fazendo alguns probleminhas que apareceram aqui no nosso livro. Então, no exercício 2, vocês vão encontrar assim: agora é sua vez de elaborar problemas. Nós já trabalhamos isso, hein? Elaboração de problemas é algo muito bacana de se fazer. É quando a gente cria a história, tá? E tem que achar qual é a operação matemática que vai resolvê-la. Lembrem-se que para que a gente possa realizar ou criar um problema sempre tem duas partes. Uma parte do problema são os dados do problema. E a outra parte do problema é a pergunta que nós fazemos que tem que ser resolvida. Então, por exemplo, tá? Aqui nós temos a primeira opção. Elabore um problema envolvendo a palavra metade. Vejam, vamos lembrar o que significa metade. Quando eu falo que eu quero a metade de alguma coisa, eu estou falando que eu tenho que dividir a quantidade por 2. Então, como é que eu vou fazer um problema em que eu use a palavra metade? Agora, a criatividade é de vocês, tá? Então, eu tenho que criar um problema
elaborar um problema para que eu possa usar essa palavra metade. A professora vai tentar ajudar e nós vamos colocar essa tentativa aqui no quadro para vocês, tá? Mas cada um é livre para elaborar um problema do jeito que gosta. Só vou mostrar quais são as partes de um problema ou qual é o desafio que nós temos pela frente. Vamos lá. Eu posso dizer que a professora Hilda levou atividades extras. Vocês sabem o que é uma atividade extra? Uma atividade extra que é uma atividade além dessas que vocês já têm para fazer. Então, a professora Hilda levou atividades extras para a metade dos alunos. Olha só. Sabendo, olha que historinha, sabendo que a turma dela tem 24 alunos, diga quantos alunos representam a metade da turma? Nossa, que problemão que a professora fez, pessoal. Mas é para ser assim mesmo, para a gente pensar. Olha só, eu tenho um problemão aqui que a professora fez. Olha só, a professora Hilda, no caso eu, levou atividades extras para a metade, aqui eu tive que separar em sílabas, então, a professora Hilda levou atividades extras para a metade dos alunos. Sabendo que a turma dela tem 24 alunos, olha a outra informação importante, 24 alunos. A pergunta é, quantos alunos representam a metade da turma? Agora é que são elas. Como é que eu vou fazer para descobrir quantos alunos vão receber atividades extra? Por quê? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quanto eu tenho ao todo para eu poder saber quanto é a metade. Porque uma coisa eu já sei, que para eu achar a metade de um número, eu preciso dividi-lo igualmente em duas partes. Então, eu pego este número, divido em duas partes iguais e eu vou chegar à metade, né? Então, nós vamos olhar na aula anterior, o que é bastante importante, a gente presta atenção na aula anterior e a gente vai ver que nós já repartimos quantidades como essa. Naquele exemplo das maçãs, quando nós pegamos 24 maçãs e dividimos em 2 caixotes para descobrir qual era a metade. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos pegar 24 alunos e saber qual é a metade desses alunos. Então, lembram? Para elaborar um problema, eu vou sublinhar em verde o que são os dados do problema. Tá aqui, ó. Os dados do problema estão aqui na historinha que a professora criou, tá? Agora, qual é a pergunta?
A pergunta está sublinhada em vermelho. Quantos alunos representam a metade da turma? Então, em vermelho eu tenho a pergunta e os dados eu encontrei aqui, tá? Então, nós vamos pegar, vamos fazer aquela sistemática de separar as bolinhas, as atividades. Até uma coisa interessante que vocês podem fazer aí na casa de vocês é assim, ó. Vocês podem pegar folhas, 24 folhas de papel, fingindo que são as atividades. Aí vocês separam uma parte e outra parte. E aí vocês colocam uma folha para essa parte, uma folha para essa, uma folha para essa e uma folha para essa. Vocês podem contar quantas folhas ficaram na metade, ou seja, quantas atividades ou quantos alunos farão a metade, formam a metade da turma da professora. Então, pessoal, vamos continuar ali, tá? Nós chegamos agora na elaboração de um problema envolvendo triplo. Nós já vimos que esse é metade. Triplo. Como é que a gente acha o triplo de um número? Vamos colocar lá, triplo. Eu me lembro também que em aulas anteriores nós já falamos sobre triplo. Triplo é uma palavra que indica uma operação. Quando eu falo em triplo, eu estou falando em multiplicar por 3. 3. Triplo multiplicar por 3. Então, eu vou pegar uma mesma quantidade e vou repeti-la, vou multiplicá-la 3 vezes. Então, qual é o probleminha que eu posso criar para fazer esse trabalho aqui? Agora a criatividade é de vocês. Vocês serão desafiados a fazer esses problemas e a criar esses problemas. Vamos lá. Tem o exercício C. Ele vai pedir outra coisa. Ele vai pedir: elabore um problema envolvendo a terça parte. Então, terça parte. Terça parte, pessoal, é quando eu pego uma atividade e eu divido por 3. Então, quando eu divido uma determinada quantidade em 3 partes iguais e pego uma para mim, significa que eu estou dividindo por 3 e estou achando a terça parte de uma quantidade. Qual é o probleminha que eu posso inventar com 3? Nós também já vimos outros exemplos que a professora deu nas aulas anteriores. Vamos ver agora. Na outra página, nós vamos encontrar um outro probleminha. Ali pede, na letra D, elabore um problema envolvendo a ideia de quarta parte. A quarta parte é o que, pessoal? É quando eu faço uma quantidade dividida por 4. Então, quando eu quero encontrar a quarta parte, eu tenho que pegar uma quantidade e dividir em 4 partes iguais. Nós temos no livro outros exemplos e a gente pode pensar bem, elaborar um problema, criando cada vez mais exemplos para explicar. Então, eu posso usar quantidade de frutas, como nós usamos as maçãs. Eu posso usar quantidade de enfeites de Natal, como nós utilizamos anteriormente, os enfeitinhos que vão para a árvore de Natal. Mas lembrando que, quando eu falo em triplo, eu multiplico por 3. Quando eu falo terça parte, eu divido por 3, tá? E quando eu falo em quarta parte, é porque eu divido por 4. As palavrinhas, tá? Elas são bem parecidas, tá? Número 3, falo de terceira parte. Então, a terça parte por 3, a quarta parte por 4. E todos esses problemas, lembrando sempre que nós temos 2 partes. Uma parte do problema é a parte que tem os dados, as informações do problema. E a outra parte do problema é a pergunta que nós queremos fazer, tá? Então, o problema pode ser bem cheio de história, mas ele também pode ser um problema simples, tá?
Um problema muito simples. Quer ver? Vamos fazer um problema com triplo? O que vocês acham? Vocês conseguem fazer um problema com triplo ou vocês precisam que a professora faça? Eu acho que vocês são capazes e são desafiados agora a criar, elaborar esses problemas com triplo, terça parte, quarta parte. E se quiserem treinar ainda um pouquinho mais, vocês podem elaborar um problema com o dobro também. Então agora fica a critério de vocês criam, fazem e vocês vão achar coisas fantásticas. Nós agora aprendemos muita coisa sobre multiplicar e dividir. Fica o meu beijo bem grande para vocês e até o nosso próximo encontro.